Tem certas vidas que são tão cheias de polêmica que, olha, até o fim delas vira um grande mistério. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em algumas das mortes mais enigmáticas do mundo dos famosos. Sabe? Aqueles casos em que a história oficial parece que deixa mais pergunta do que resposta. E aí é que está a questão principal, né? Será que quando se trata de ídolos, a explicação mais simples é sempre a certa? Ou será que existem segredos que, bom, nunca vieram à tona? Vamos começar com um caso que parece até roteiro de filme. Um pai e um filho. Os dois astros em ascensão e os dois mortos muito jovens, em circunstâncias que, nossa, geram debate até hoje. A versão oficial da morte de Bruce Lee parece simples até demais. Uma reação alérgica a um analgésico. Só que o contexto complica tudo. O mestre das artes marciais foi encontrado morto na casa de uma atriz, que dizem que era sua amante. Isso, por si só, já joga uma sombra de dúvida gigantesca sobre essa história. E a partir daí as teorias explodem. Uma delas aponta para a amante, que o teria envenenado por ciúmes. Outra, bem mais pesada, vai na direção das tríades, a máfia chinesa, que estaria cobrando uma taxa de proteção. E tem uma teoria mais recente que é bem bizarra. Exaustão por calor. O Lee tinha tirado as glândulas de suor das axilas por uma questão de estética. Sem conseguir suar direito, o corpo dele pode ter superaquecido. Imagina só, uma morte trágica causada pela vaidade é uma possibilidade bem perturbadora. 20 anos depois, a tragédia se repete. O filho dele, Brandon Lee, morre bem no meio das filmagens de O Corvo. Uma arma cenográfica, que só devia ter festim, dispara um fragmento de bala de verdade que tinha ficado preso no cano. A morte foi dada como acidental, mas a investigação mostrou uma série de negligências absurdas no set. E o mais chocante, ninguém foi responsabilizado criminalmente por isso. Quando a gente olha assim, na linha do tempo, a dimensão da coisa fica bem clara. Pai e filho, os dois no auge, morrendo com exatos 20 anos de diferença em situações super polêmicas. Seria só uma coincidência terrível? Ou tem algo mais sombrio aí conectando essas duas mortes? Essa pergunta ficou no ar. E de uma tragédia que parece filme, a gente vai para outra que envolve os bastidores do poder. É quando o glamour de Hollywood bate de frente com os segredos da Casa Branca. Sim, estamos falando de Marilyn Monroe e do presidente John F. Kennedy. Oficialmente, a morte da Marilyn foi um suicídio por overdose. A cena parecia montada, frascos de comprimidos, o telefone na mão. Mas é aí que os detalhes começam a não bater. Para começar, não tinha um copo d'água sequer no quarto para ela ter tomado tantos comprimidos. E o mais estranho, os registros telefônicos dela daquela noite simplesmente sumiram. E é aqui que a história fica muito, mas muito complexa. Na época, os boatos eram fortíssimos e ligavam a Marilyn não só ao presidente JFK, mas também ao irmão dele, Robert Kennedy. A teoria que surgiu é explosiva. Quando ela ameaçou expor os casos, ela virou uma ameaça real. A morte teria sido encomendada para calar a boca dela de vez. Algumas testemunhas até juram que viram o Robert Kennedy discutindo com ela no dia em que ela morreu. E por uma ironia do destino, o próprio presidente também teria um fim trágico e cheio de mistério. Todo mundo sabe quem atirou em John F. Kennedy. O problema é que o atirador, Lee Harvey Oswald, foi assassinado antes de ser interrogado. Ele levou o segredo de quem mandou matar o presidente direto para o túmulo. Com isso, ficamos com um monte de teorias. Teria sido a KGB, o serviço secreto russo, já que o Oswald morou na Rússia? Ou a máfia, se vingando porque os Kennedy declararam guerra ao crime organizado? Ou a teoria mais chocante de todas, a própria CIA, que o Kennedy tinha prometido desmantelar. Uma coisa é certa, o presidente Kennedy tinha inimigos muito poderosos. Seguindo em frente, a gente encontra casos em que o principal suspeito parece ser o próprio peso da fama, que levou vários ícones a um fim precoce e, claro, cheio de dúvidas. Muita gente até hoje se lembra daquele boato que surgiu logo depois da morte do Heath Ledger, né? De que o papel do Coringa o teria deixado louco e o levado ao suicídio. Mas olha, a verdade, confirmada pela autópsia e pela família, foi outra. Uma intoxicação acidental por uma mistura de remédios prescritos. A irmã dele mesmo já disse que ele estava se divertindo com o papel, não sofrendo. Ok, a causa oficial foi acidental, mas a sequência de eventos depois que o corpo foi encontrado é, no mínimo, esquisita. Pensa comigo, a massagista que o encontrou não ligou para a emergência, ela ligou para a atriz Mary-Kate Olsen, que era amiga dele. A Olsen, por sua vez, mandou os seguranças particulares dela para o local. A polícia só foi chamada bem depois, quando a cena já podia ter sido alterada. Por que essa confusão toda? O que eles poderiam estar querendo esconder? E por falar no peso da fama, esse número aqui é assustador.
12.000. Essa foi a quantidade de medicamentos prescritos para o Elvis Presley só nos últimos 20 meses de vida. É um número que dá a real dimensão do abuso de substâncias que o rei do rock estava enfrentando para conseguir se manter nos palcos. A causa oficial foi o efeito acumulado disso tudo, junto com uma doença no coração e o estresse da fama. O corpo dele simplesmente não aguentou mais. Mas, para muitos fãs, é mais fácil acreditar em outra coisa, que o Elvis forjou a própria morte para finalmente conseguir um pouco de paz e viver no anonimato. $500 bilhão. Essa era a dívida estimada que Michael Jackson tinha quando morreu. É tanto dinheiro que esse número virou o principal combustível para a teoria da conspiração que envolve a morte dele. A versão oficial é bem clara: homicídio involuntário. O médico dele, Conrad Murray, foi condenado por dar uma dose fatal de medicamentos. Mas para uma parte dos fãs, a história é bem diferente. Eles acreditam que o rei do pop, um gênio do marketing, teria forjado a própria morte como a jogada final para zerar as dívidas e ainda lucrar com a comoção mundial. E, de fato, o nome dele faturou bilhões depois que ele morreu. E por fim, a morte de Paul Walker é marcada por uma ironia muito cruel. O astro da franquia Velozes e Furiosos morreu num acidente de carro no banco do passageiro. A causa oficial foi excesso de velocidade do motorista. A família processou a Porsche, mas o acordo foi confidencial, o que só gerou mais especulação. A ironia de um ícone da velocidade. Morrer pela imprudência de outra pessoa ao volante é, no mínimo, muito trágico. Depois de analisar todos esses casos, uma pergunta maior acaba surgindo. Não sobre o que aconteceu, mas sobre por que a gente continua tão fascinado por esses mistérios, mesmo décadas depois. Será que a gente desconfia das versões oficiais por natureza? Ou será que a morte de um ídolo é algo tão grande que precisa de uma explicação igualmente grandiosa? A verdade é que, às vezes, uma boa história de conspiração é mais reconfortante do que uma verdade simples e trágica, como um acidente ou uma overdose. Talvez, lá no fundo, manter esses mistérios vivos seja o nosso jeito de garantir que essas lendas nunca morram de verdade. O que essa nossa necessidade de mistério diz sobre nós? A resposta talvez seja o maior mistério de todos.